Pessoal, nos últimos vídeos nós vimos a importância e a facilidade também que era de calcular uma integral sobre uma função f, onde essa f é um campo vetorial conservativo, e todas as consequências que a integral de linha numa curva C de um campo vetorial conservativo tinha. Agora, o que cai para a gente de pergunta é, tá bom, eu tenho ali uma função f, como que eu vou descobrir se essa minha função f que está sendo integrada é ou não é, de fato, um campo vetorial conservativo para eu poder usar as propriedades que eu acabei de aprender nos dois últimos vídeos? E aí tem um teorema super simples para a gente ver isso e dá até para a gente demonstrar e entender da onde isso veio. Então a pergunta é, uma certa função f é ou não é um campo vetorial conservativo? Em outras palavras, eu estou perguntando, essa minha função f, ela é ou não é gradiente de alguém? Essa é a minha dúvida. Se ela é gradiente de alguém, então com certeza essa função f, até antes, ela tem uma certa função p na direção y, que é uma função vetorial, mais uma certa função q na direção j. Se ela for gradiente, então vocês concordam comigo que isso aqui, pensando desse jeito aqui, esse p é a derivada do f minúsculo em relação a x, e o q é a derivada do f minúsculo em relação a y. Ou seja, o p é a derivada de f em relação a x. E o q tem que ser a derivada de f em relação a y. Tá claro? Se isso aqui é o gradiente de alguém, qual que é a ideia do gradiente? Na direção y é a derivada em relação a x. Na direção j é a derivada em relação a y. Então eu falei, então esse cara é a derivada em relação a x. Esse cara é a derivada em relação a j. A y, desculpa. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Qual seria o valor da derivada de p em relação a y? A derivada de p em relação a y seria a derivada de f em relação a x. Aí eu pego isso aqui e derivo em relação a y, ou seja, a derivada segunda de f em relação a x em relação a y. Usando o teorema de Clairaut, você consegue inverter esses dois e você vai ter que isso aqui pode ser escrito como derivada segunda de f dy dx. Olha a mágica acontecendo. E a derivada segunda de f dy dx é exatamente esse cara aqui, que foi agora derivado em relação a x. Você fez uma primeira derivada em relação a y e uma segunda em relação a x, por isso derivada segunda. Então isso aqui, derivada segunda de f em relação a yx, derivada de f em relação a y está aqui. Quando você fizer a x, fica a derivada segunda de f yx. Ou seja, isso aqui é a derivada de q em relação a x. E só me interessam isso e isso. Qual que é a tradução? Uma certa função f com uma quebrada, né? Com uma função p na direção y e uma função q na direção j, só vai ser um campo vetorial conservativo, ou seja, só vai cumprir isso aqui, se a derivada dessa em relação a y for igual à derivada dessa em relação a x. Pronto. Esse critério é um canhão de potente e de fácil para você descobrir se uma determinada função é ou não é campo vetorial conservativo. Em outras palavras, é ou não é gradiente de uma outra função maior, que a gente chama de função potencial. Olha um exemplo, essa função aqui, suponha que estou trabalhando com uma integral com essa função lá dentro, por exemplo. Aí a primeira coisa que me interessa saber é se essa função é um campo vetorial conservativo ou não. Então a primeira pergunta que eu tenho é, essa função é conservativo? Se for, quem é a função potencial dela? Porque se eu descobrir quem é a potencial dela, eu aplico aquele teorema de f de b menos f de a e acabou, resolvo a integral rapidinho. Caso isso aqui fosse uma integral numa certa curva C, era só pegar os dois pontos iniciais e fim de história, seria um problema super simples. Mas primeira coisa, eu preciso saber se ele é conservativo. Então o que eu vou fazer? Vejam que isso aqui é o que eu teria que chamar de P, para usar a mesma nomenclatura de K. E isso aqui eu chamaria de Q. Estou fazendo pequenininho para não fugir do campo de visão da câmera. Então isso aqui vai ser conservativo se a derivada de p em relação a y for igual à derivada de q em relação a x. Me ajudem com as contas. Derivada de p em relação a y. Super simples, né? Só o y é variável aqui, o x é constante. Então vejam, esse 3 desaparece.
e mais 2xy, deriva isso aqui em relação a y. Derivada de 2xy em relação a y dá 2x. Agora eu vou fazer a derivada de p em relação a x. Eu estou desconfiado que eu copiei o exemplo errado. Eu vou dar um pause rapidinho no vídeo, porque eu acho que aqui era 3x, para tudo ficar bonitinho no final, tá? Por aqui não vai atrapalhar nada, que se aqui fosse 3x, essa derivada em relação a y não ia mudar nada. Me dá só um segundo. Estava certo o exemplo. Vamos seguir. Então agora a derivada de q, errei aqui, ó, isso está errado. Derivada de q em relação a x. Olha a função q. Deriva isso aqui em relação a x. Derivada de x quadrado é 2x. E a derivada de menos 3y² é zero, porque é uma constante. Derivada de p em relação a y, então o mesmo resultado que a derivada de q em relação a x. Então a primeira resposta é sim, ela é sim uma função, um campo vetorial conservativo. Então existe uma função potencial para ela. Com certeza existe uma função que o gradiente dela chega ali. Agora pensa só, se isso aqui é o gradiente de alguém, vocês concordam comigo que esse cara está até aqui, ó, que o p é a derivada de f em relação a x e o q é a derivada de f em relação a y. Então, se eu faço a integral indefinida, sem intervalo, a integral dessa função aqui, ó, 3 mais 2xy, integral simples, ó, em relação a x, eu estou fazendo esse caminho de volta, ó, eu peguei a primeira, peguei essa aqui, se eu fizer a integral dessa aqui em relação a x, eu vou voltar para a função f. E quanto vai dar isso? Me ajudem, ó. Integral dessa função aqui em relação a x. Aqui fica 3x. E aqui, ó, 2xy vai ficar x²y. Só testem comigo, ó. Derivada de 3x dá 3. E a derivada de x²y, tudo em relação a x. Fica 2xy, bonitinho igual tá aqui. Mas, quando você faz esse processo de primitivização, você sempre tem que colocar uma constante aqui no final. Aqui, cuidado com um truquezinho para não fazer besteira. Essa constante é uma constante em relação a x, porque eu estou fazendo uma integral em relação a x. Então, poderia colocar um k aqui, vocês lembram? Um c de constante. Só que nesse caso, como eu estou trabalhando com duas variáveis, x e y, eu tenho certeza que aqui no final eu vou ter uma constante em relação a x. Mas será mesmo que essa constante é constante em relação a y? Não sei, pode ser que seja, pode ser que não. Então, por via das dúvidas, eu vou chamar essa constante aqui do final, ó, de g de y. Fala assim, é uma função de y ali, que aí ela é constante em relação a x. Eu não sei se ela é constante em relação a y. Se for, ela vai desaparecer daqui a pouco. E se não for, ela vai dar um resultado daqui a pouco. Por quê? Porque agora eu quero pegar, por exemplo, essa função aqui. Isso é meu candidato para a função f. Estou querendo achar quem é essa função aqui, ó. Quem é a função potencial. Então, um candidato que eu tenho é essa, mas ela não está completa. Tem um g de y aqui. Então, isso aqui é, a princípio, a minha função f. Se eu pegar essa função f e derivar ela agora em relação a y, fazer a derivada dessa função f em relação a y, quanto que vai dar? Deriva em relação a y, isso zera. Isso aqui dá x². E isso aqui fica g' de y. Mas, ora, a derivada da função f em relação a y tem que ser isso aqui, ó. Ou seja, x² menos 3y². Porque se isso aqui era um gradiente, desde o começo eu sei que esse q é a derivada de f em relação a y. Aí eu comparo as duas. E você sempre vai fazer um bom casamento nessa comparação. Vejam por quê, ó. A derivada de f em relação a y está dando x². Perdi aqui, ó. Por um caminho deu x² mais g' de y. E por outro caminho, x² menos 3y. Esse x² vai embora, ó. Que a gente acabou de descobrir que esse g' de y é igual a menos 3y². Então a pergunta é, quem é g de y, que é o resíduo que eu tinha colocado aqui no começo? É só fazer uma integral disso aqui. Vai ser menos y², veja só. Deriva menos y², fica menos 3y². E de novo tem que colocar a constante. Mas agora eu tenho certeza que como eu já passei por x, essa constante que sobra é constante mesmo. Ela não vai ter mais resíduo para x, que se tivesse, eu tinha achado na primeira etapa. Então eu vou colocar mais k, onde esse k é uma constante. Resultado final, quem é a minha função f? A função potencial, ó. Voltem aqui, ó. É 3x mais x² mais g de y, onde g de y é menos y² mais um certo k. Tcharam! Feitinho.
Essa é a função potencial que eu estava buscando. Então, se fosse um problema de integral de linha sobre uma curva C, disso aqui, o que você ia fazer? Você ia perceber que ela é potencial, ia chegar nesse resultado aqui e ia simplesmente aplicar esse resultado no ponto final, menos no ponto inicial. Praticamente não ia fazer integral nenhuma no problema. Ia só fazer essas conversõezinhas, tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.